Olá, olá, boa noite, boa noite. Acho que sextou, né? Hoje estamos num dia mais tranquilo aqui. Faz tempo que eu não faço uma live, que eu não entro ao vivo, né? E eu falei, bom, vamos entrar ao vivo, porque essa semana de atendimento me chamou bastante atenção, né? E eu vi a necessidade de poder ajudar as pessoas, né? É isso que eu faço na rede social, isso é uma coisa muito importante. Nós vamos falar hoje eu quero falar com vocês sobre ansiedade e depressão, né? O número de pessoas, principalmente as mulheres, né? Com ansiedade, depressão, em tratamento psiquiátrico, tomando medicamentos, com alteração de sono, disposição. E hoje me chamou muita atenção, ontem, uma paciente que eu atendi, uma paciente de 27 anos, com um quadro depressivo, né? Então eu quero passar isso para vocês. Então vamos esperar um pouquinho, saber. Conta aí pra gente de onde vocês são, põe o nome da cidade, que é sempre interessante. Normalmente a gente tem gente do país todo aqui com a gente, né? Principalmente quando vai chegando a idade, isso. Principalmente quando começa a alterar os nossos hormônios, né? As mulheres, né, principalmente. Caraí, Sampa, Rio de Janeiro. Olha, Lagoa Santa, Minas Gerais. Lagoa Santa é um local turístico, né? Paraná, Portugal. Olha lá, Rio Grande do Sul, Passo Fundo. Vespasiano, Rio Grande do Sul. Jaguariúna, São Paulo. Minas Gerais, BH. Tânia de Álvares, Florença. Eu tenho muitos queridos lá de Álvares. Bragança Paulista, Caruaru, Pernambuco, Campo Grande, Rio Manso, Minas Gerais, Espírito Santo, Suzano, Xorroxó, Bahia. Eu nunca tinha escutado essa cidade. Nova Prata, Holanda, Flórida, sejam bem-vindas. Maranhão, Rondônia. É isso aí. Então, vocês compartilhem, tá? Essa live, porque como a gente fala de ansiedade e depressão, vocês, se não for você conhece pessoas que estão sofrendo muito com isso. E eu quero contar a história dessa minha paciente, tá? E eu acho que serve de exemplo para muita gente. Essa paciente, em atendimento clínico ontem, aqui na Verdun, é uma paciente de 27 anos, uma moça, né, uma mulher. Ela relatou para mim que faz tratamento para depressão, veja bem, gente, desde os 15 anos, né? Então, aí há 12 anos em tratamento de depressão, com muitas recaídas. Inicia tratamento, começa, toma medicamento, melhora, ela para, volta os quadros ansiosos e ela, por último agora, ela me procurou com muita crise de pânico, muita irritabilidade, muita tristeza, muita fadiga, falta de energia, um sono muito ruim, despertando muito mal, né? Que mais? Ganhou muito peso, né? Ela relata que piorou nos últimos 2 meses, que nos últimos 2 meses ela começou a fazer o uso de uma estatina, né? Se eu não me engano é a simvastatina, porque alterou o colesterol dela.
nos últimos 2 meses ela começou com o uso de anticoncepcional oral, porque a ginecologista falou, olha, você não pode engravidar desse jeito, né? Você está em tratamento psiquiátrico, vamos entrar com anticoncepcional oral. E ela relatando agora um pânico, crises de pânico, né? Além de tudo. Bom, o que eu quero passar para vocês, né? Primeiro é ganhar um senso crítico. Uma menina com 15 anos iniciar um tratamento para um quadro depressivo e já agora com 27 para 28 anos mantendo esse quadro. E a piora de tudo isso. Gente, se remédio curasse depressão e ansiedade, não teria mais ninguém, né? A gente percebe, a gente tem que criar essa crítica. Se remédio fosse para curar a depressão e a ansiedade, poxa, estava todo mundo tranquilo. E não é o que acontece. Há cada vez mais pessoas ansiosas, deprimidas, tomando remédio e não saindo do fundo do poço. Vocês devem conhecer pessoas que estão tomando e nunca saram. Então, gente, será que é realmente o remédio que tem que ser tomado? Ou é uma doença crônica que vai ficar... A partir do momento que você tem um diagnóstico de ansiedade e depressão, então você vai morrer tendo ansiedade e depressão. E não é bem assim. Remédio tem a sua importância, né? Quando bem indicado. Eu não sou contra remédio. Mas, gente, senso crítico. Bom, foi aí que eu comecei a conversar com ela e é isso que eu quero passar para vocês. Existe, prestem bem atenção. Existe um eixo chamado intestino-cérebro. Eixo intestino-cérebro é a ligação direta entre o intestino e o cérebro. E é uma via de mão dupla. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente inflama o intestino, a gente causa uma neuroinflamação. Quando a gente aumenta a permeabilidade desse intestino, a gente aumenta a permeabilidade da barreira hematoencefálica. Já vocês vão entender aonde eu quero chegar. Então, se eu inflamei o intestino e eu inflamo o meu cérebro, com a inflamação cerebral, com a neuroinflamação, eu tenho uma diminuição da produção de alguns neurotransmissores. Um deles é a serotonina. Quando cai a serotonina, a gente começa a ficar ansioso, a gente começa a ficar mais triste. A serotonina ela é transformada em melatonina. Se caiu serotonina, começa a alterar melatonina. E aí, além de ansiosa, você começa a alterar o seu sono. Prestem atenção. Ótimo, não para por aí. Se com a neuroinflamação caiu serotonina, também começa a cair dopamina. Começa a tirar aquela sensação de bem-estar. Se começa a cair dopamina, começa a aumentar a compulsão por alimentos palatáveis. Olha que coisa, alimento palatável, ninguém tem compulsão por comer ovo, não. A gente tem compulsão por comer doces, massas, né? Vai vendo. Ótimo. Alex, para por aí? Não. Com a neuroinflamação causada por uma inflamação intestinal, a gente tem uma diminuição da produção de energia cerebral. E isso vai deixando a gente com alteração de memória, alteração de foco, concentração. Tudo pela inflamação intestinal. Também não para por aí. Com a neuroinflamação, a gente aumenta um neurotransmissor chamado glutamato. Glutamato é um neurotransmissor extremamente excitatório do cérebro. Então, além de ansioso, vagaroso, com memória ruim, a gente começa a ficar irritado por uma excitotoxicidade glutamatérgica, por excesso desse glutamato. Alex, para por aí. Não para por aqui. Quando acontece tudo isso, olha quantos sintomas. Você vai ficando ansioso, irritado, triste, sem sono.
com compulsão alimentar, com a memória ruim, tudo por esse eixo intestino-cérebro. Ótimo. Alex, mas já tá bom, né? Não, não tá bom. Aí, o nosso cérebro, quanta inflamação, ele reage. Vamos melhorar essa inflamação. Ele manda informação lá para a sua adrenal para aumentar a produção de cortisol, que é um hormônio do estresse, na tentativa de diminuir essa inflamação. Porque cortisol, ele é corticoide, ele é um anti-inflamatório. É assim que o cérebro pensa. Eu aumento o cortisol, ele vai combater essa inflamação. Mas como a origem continua produzindo inflamação, esse cortisol não consegue combater essa inflamação. E ele fica muito tempo alto, essa adrenal produzindo cortisol. E esse cortisol alto, por muito tempo, ele é neurodegenerativo. Ele também causa neuroinflamação. Então a gente volta por todo esse ciclo, um ciclo vicioso. Diminuindo serotonina, diminuindo dopamina, a gente ficando mais ansioso, ficando mais irritado, aumentando compulsão. Olha que ciclo. Alex, mas para por aí, né? Não para por aqui. O cortisol, além de piorar todos esses sintomas, como ele fica muito tempo alto, cortisol alto aumenta a glicose do nosso sangue, altera a nossa glicemia. E quando altera a glicemia, aumenta a insulina, um outro hormônio, para regular a glicose no sangue. E quando isso acontece, insulina alta, ela é lipogênica, forma gordura. Insulina alta, retém sódio e água pelos rins, te deixa mais inchada. Insulina alta, ela é inflamatória. Gente, olha isso. Falou, Alex, mas tá bom. Não tá bom. Por muito tempo esse cortisol alto, a sua adrenal, que é essa glândula que produz cortisol, ela começa a não produzir tanto. Vai faltando substratos para a produção de cortisol. E aí, se não bastasse tanto sintoma, esse cortisol cai. Quando o cortisol cai, além de ansiosa, irritada, triste, com compulsão alimentar, ganhando gordura, ganhando peso, sentindo inchada, quando ele cai, diminui a energia. Então, além de todos os sintomas, você vai ficando com fadiga. Sabe aquela alteração para acordar? Você quer ficar mais deitada na cama. Sabe aquele fim de dia que você quer chegar em casa e quer já ficar deitada, não quer fazer mais nada? É por estresse crônico, o cortisol seu está lá embaixo. Alex, para por aí? Não para por aqui. Porque o cortisol baixo, o seu corpo fica sem energia. E a gente é tão inteligente, o nosso corpo é tão perfeito, que ele falou, opa, tá sem energia. Você sabe o que ele faz? Além de tudo isso, ele começa a reservar em gordura. Tá faltando energia. Ele falou, bom, se tá faltando eu vou reservar, porque isso aqui vai fazer falta para mim. E ele reserva em gordura. Você também ganha peso. E quando a gente forma a gordura desse jeito, célula de gordura, libera citocina inflamatória, e se libera a citocina inflamatória, te inflama mais. E se inflama mais, inflama o seu cérebro mais ainda. Olha o ciclo vicioso de tudo isso. Para por aí, Alex? Não para por aqui. Porque além dessa inflamação e aumento da permeabilidade intestinal que começou tudo isso, olha quanta coisa por causa do seu intestino. Existe também a nossa microbiota intestinal, que ela vive em simbiose com a gente. Ela cuida da gente e a gente cuida dela. Mas com a má alimentação que inflamou o seu intestino, também causou uma disbiose, um desequilíbrio nas bactérias do nosso intestino.
E aí começa a ter mais bactérias ruins, que leva a constipação, ou diarreia, flatulências, e inflama também, inflama muito, ou de forma direta o nosso intestino, ou de forma indireta, né, por produção de citocinas inflamatórias. Para por aí, Alex? Não, não para por aí. Como você tem essa disbiose, veja bem, o triptofano, que é um aminoácido essencial que vem da nossa alimentação, ele é transformado em serotonina, né? Então, olha, eu vou comer triptofano ou suplementar com triptofano para diminuir minha ansiedade, porque vai aumentar a serotonina. Mas quando a gente está com disbiose intestinal, esse triptofano cai lá no seu intestino, em vez de ser absorvido, as bactérias ruins, imagina assim, comem o triptofano. Que coisa, né? E tem mais alguma. Se a gente tem disbiose e tem toda essa inflamação, olha aí bem, se tem disbiose e tem toda essa inflamação, mesmo que esse triptofano consiga ser absorvido, com essa inflamação, ele não é transformado em serotonina. Ele vai por outra via, a via de ácido quinurênico. E ácido quinurênico também é neurodegenerativo. A gente volta em todas esse ciclo de alteração. Então, duas coisas onde eu queria chegar. Primeiro, vocês têm que entender por onde vocês estão ficando ansiosos, irritadas, tristes, com compulsão. Primeira coisa, você tem que saber a causa. Então, vocês já entenderam que o seu intestino tem uma importância gigantesca nisso. Então, o que você come, alimentos inflamatórios, processados, embutidos, não é isso? Glúten, que lesa a sua parede intestinal, lácteos, açúcar, que vai fazer o desequilíbrio na microbiota intestinal. Aí entra naquela polêmica, mas eu não tenho alergia a glúten, mas eu sempre tomei leite. Então tá. Não sou eu que está falando, são os trabalhos. Isso inflama o seu intestino, isso aumenta a permeabilidade do seu intestino, isso causa neuroinflamação, e aí, neuroinflamação vai te deixando ansioso, deprimido, com compulsão alimentar, vai fazer você engordar, vai fazer você ficar estressado, vai fazer você ficar sem fadiga, com fadiga. A outra coisa, então, veja bem, alimentos inflamatórios lesam o seu intestino, te levam a tudo isso. A outra coisa é que aí, com todos esses sintomas, gente, quem de vocês aqui ou conhecem ou estão nessa situação? Deixa aqui um coraçãozinho, põe coraçãozinho aqui para me saber quantas de vocês estão desse jeito. Eu vou esperar. Ou conhece alguém que estão assim, com diminuição da produção de serotonina, ficando ansioso. Não tem. A serotonina está lá embaixo. Eu quero saber. Põe os coraçõezinhos aqui para mim. Aí. Nossa, quanto coração. É isso. Olha tudo isso. Olha quantas pessoas. Então compartilhe isso com pessoas que vocês conhecem que estão sofrendo. Então, gente, preste atenção na outra coisa. Vocês entenderam, né? Com a neuroinflamação cai a produção de serotonina. Tá. Aí você está tomando remédio para diminuir a recaptação de serotonina. Quer dizer, você para de recaptar ela lá da fenda sináptica, mas para o quê? Se já não tem. Aí você fica tomando remédio para diminuir isso? Cara, não tem nexo. Não tem nexo. Cortou. Que eu recebi uma ligação aqui, desculpa, gente. Se você, entenda o que eu estou te falando. Eu estou tomando remédio para melhorar a minha ansiedade. Vai adiantar? Se você não cuidar lá do seu intestino? Vocês entendem que hoje vocês já sabem a causa do que vocês estão sentindo?
Olha a causa do que vocês estão sentindo. Vai adiantar ficar tomando remédio? Os trabalhos mostram que não. E eu estou mostrando para vocês que não vai adiantar. Se não mudar o estilo de vida, se você não desinflamar o seu intestino, se não melhorar a microbiota, não vai melhorar. É isso que eu quero que vocês entendam. Aí você vai ficar tomando remédio para ansiedade, para depressão, remédio para dormir e vai continuar sempre horrível. Gente, vamos criar essa crítica, tá? Ótimo. Se não bastasse tudo isso que vem acontecendo, tudo isso, tá? Tudo isso. Olha bem. Aí ela tá tomando simvastatina, um remédio, veja bem, para baixar colesterol. Que eu sou remédio para baixar colesterol, as estatinas, tem para prevenção primária, só para baixar colesterol, eu sou completamente contra. Colesterol não é o vilão. Não é o vilão. A cada 4 pessoas que infartam, 3 têm colesterol normal. Usar estatina só para baixar colesterol não é a causa. Não é prevenção. Gente, doença cardiovascular, rapidinho, fugindo um pouquinho do tempo, é quando você tem que lesar o vaso. Aí o colesterol vai lá e gruda lá. Como é que lesa o vaso? Tendo inflamação. Então, cuidar do seu intestino, diminuir a inflamação, não é só por causa de saúde mental, não. De doença cardiovascular também. Então, você pode ter colesterol alto, mas se você não tem inflamação para lesar lá, esse colesterol não vai fazer nada com você. Ótimo, mas veja bem. Colesterol. O colesterol subiu, então vamos tomar remédio para baixar. E ela está tomando isso. Com todos esses sintomas, ela está tomando remédio para baixar colesterol. Então, bloqueia a produção de colesterol. Tá. O seu cérebro é feito de gordura, de colesterol. Se você bloqueia a produção de colesterol, o que acontece com o seu cérebro? Ele só perde gordura para o tecido subcutâneo. Depois é o cérebro, o órgão que mais tem gordura. Se você bloqueou a produção de colesterol, o que acontece com a membrana do seu cérebro, das suas células? Você vai ficando ansiosa, com falta de energia cerebral, com aquela névoa mental, cansada, aquela mente cansada. Você já está horrível, né? Com todos aqueles sintomas que nós conversamos. Aí você toma estatina para bloquear. A outra coisa, vitamina D, pregnenolona, testosterona, estradiol, vem do colesterol. Se você bloqueia a produção de colesterol, você diminui o seu colesterol, você diminui todos esses hormônios. E esses hormônios têm papel fundamental no corpo todo, mas no cérebro mais ainda. Então, se você diminui todos eles, com a queda do seu colesterol, você vai piorar o seu quadro. Tá, mas é só isso por causa da estatina? Não. Você está tomando remédio para bloquear a produção de colesterol, que é uma simvastatina, mas também ele bloqueia a produção de coenzima Q10. Coenzima Q10 é um grande antioxidante e você está bloqueando ela, a produção dela. Antioxidante e anti-inflamatório. Olha que coisa. Sabe as mitocôndrias, as grandes produtoras de energia, que o seu cérebro está cheio, o seu coração mais ainda, está cheio de mitocôndria para produzir energia. Elas precisam da coenzima Q10 para produzir energia. E se você está bloqueando a produção de coenzima Q10, começa a cair a produção de energia cerebral. Não só do cérebro, mas do corpo todo, dos músculos. Quem toma estatina sabe disso. Começa com dor muscular, fadiga, falta de força, cansaço. Aí você está com todos aqueles sintomas
tomando estatina agora, só para te ajudar a jogar pro fundo do poço. Tá, então, no caso dessa paciente tem mais uma coisa, ela está usando anticoncepcional oral, que te induz a uma menopausa sintética, é isso que usa. Mas Alex, o que tem a ver com isso? Vocês, mulheres que estão na menopausa ou no climatério, com a queda do estrogênio, você diminui a produção de energia cerebral, você diminui a produção de serotonina, você aumenta a resistência insulínica, você vai engordando mais. Quem está na menopausa sabe disso. Você vai ficando com fadiga, aumento da gordura abdominal, não é isso? Falta de força, queda de cabelo, a memória vai ficando ruim, porque o seu estrogênio caiu, né? Apesar dela ser jovem e não estar na menopausa fisiológica, ela está numa menopausa sintética pelo uso de anticoncepcional. E ela está com todo aquele quadro, né? E aí toma anticoncepcional e entra numa menopausa, piora todos os sintomas. Tanto que é bem marcante que ela vem sempre tratando, passando mal, melhora um pouquinho, volta, mas há 2 meses, ela iniciou o uso de estatina e anticoncepcional oral. Aí ela relatou para mim, a partir dali, aí eu piorei muito. Aonde que o uso de antidepressivo, ansiolítico, vai curar essa moça? Expliquem para mim. Você entende que ela está extremamente limitada, sofrendo demais, como muitas de vocês estão sofrendo, e tomando antidepressivo. Do que está resolvendo isso? Bom, de tudo isso, eu espero que eu tenha ajudado, mas como é que eu vou começar a ajudar essa moça? Primeiro, parando com a estatina. Tchau, estatina. Para prevenção primária não, esquece estatina, joga fora. Segundo, falei, filha, você está tomando anticoncepcional justamente para você não engravidar. Eu falei, você vai arrumar uma outra forma de prevenção. Esse anticoncepcional nós vamos tirar. Vocês entenderam por quê? Bom começo. Solicitei todos os exames dela, porque é importante isso, né? Eu vou avaliar toda a orquestra hormonal, os fatores de risco e tudo mais. Eu vou cuidar, primeiro, da alimentação, junto com o meu nutricionista funcional integrativo, que trabalha comigo, que é o nutricionista Fábio, que trabalha comigo na Verdão. Cuidar do intestino. Não é dali que começou tudo? Uma dieta anti-inflamatória. Se a gente não cuidar desse intestino, nada vai começar a resolver. E aí eu vou iniciar toda uma estratégia, primeiro, para que ajude a reduzir a resistência insulínica, para ajudar a diminuir a inflamação, né? Aí eu tenho ômega 3, cúrcuma, tenho um monte, berberine, que eu fiz um story hoje, a quercetina, para ajudar a diminuir. O uso de glutamina, para ajudar a diminuir a permeabilidade intestinal. Aí eu vou cuidar do padrão de sono dela. Principal hormônio, melatonina, grande antioxidante, ajuda a reduzir a inflamação, a diminuir a grelina, que é o hormônio da fome, aumentar a leptina, que é o hormônio da saciedade. Depois eu vou avaliar os hormônios tiroidianos e o estresse dela. Então eu vou usar estratégias para modular tudo isso. Depois disso eu vou usar estratégias para aumentar a vitamina D dela, que deficiência de vitamina D também piora tudo isso aqui. Avaliar os hormônios esteroidais, avaliar a insulina, estratégias para reduzir a insulina. E você acha que tomando antidepressivo
que a gente ia cuidar dela. Olha quanta coisa deve se fazer. Aí, depois de tudo isso, atividade física. Não existe outra forma. Cuidar de saúde mental, diminuir a inflamação, é sair do sedentarismo. Quando eu falo isso, sedentarismo é um mau estilo de vida. É um estilo de vida, só que ruim. Sedentarismo está ligado à obesidade, à depressão, à ansiedade, à doença cardiovascular, às doenças neurodegenerativas, ao câncer. Doutor do céu, mas se eu vou sair para musculação, calma, eu quero que você saia do sedentarismo. E por definição, sair do sedentarismo é praticar 150 minutos de uma atividade diária durante 5 dias consecutivos. Esses 150 minutos vai dar meia hora por dia, de uma caminhada, por exemplo. E esses 30 minutos por dia, por definição, pode ser dividido em 3. 10 minutos de manhã, 10 minutos no almoço, 10 minutos à noite. Olha que coisa, igual cartão de crédito. Quando se faz isso, você sai do sedentarismo, de segunda a sexta-feira, porque a atividade aeróbica, mesmo que leve, você diminui inflamação e diminui estresse oxidativo. Olha, se diminui inflamação. Se a causa de tudo isso é inflamação, se eu diminuo, se é uma estratégia a mais para diminuir, você tem que fazer atividade física. Então não é sair com uma musculação. Depois nós vamos evoluir para isso. Ganhar músculo é muito importante, mas nós temos que sair do sedentarismo. Aí eu tô te colocando realmente na rota de você sair de trombar com esse caminhão. E não é só da ansiedade e depressão, não. É sair da rota, trabalhar com a epigenética, mudando o estilo de vida, eu saio da rota de trombar de frente com o caminhão. Eu silencio o meu genoma, melhoro todos esses sintomas. Então, é dessa forma que eu vou tratar a minha paciente, colocando ela num bom estilo de vida, tratando a base, a causa de todas as doenças, que é a inflamação, estresse oxidativo, glicação por resistência insulínica, submetilação, que é por homocisteína alta, que é um grande marcador das doenças crônicas, e disfunção mitocondrial. É assim que eu trato os meus pacientes. E é assim que eu vou tratar ela. Seja por ansiedade, depressão, seja para prevenção da doença cardiovascular, seja para prevenção das doenças neurodegenerativas, seja para o tratamento da obesidade, que obesidade é doença crônica também, seja para o tratamento das doenças autoimunes. Quantas pessoas sofrendo com doença autoimune, principalmente pós-picada, pós-Covid. Meu filho tem 15 anos. Hoje pela manhã, ele está de férias. Falou: pai, conhece aquele meu amigo? Falei: conheço. Pai, ele foi diagnosticado com uma doença chamada Guillain-Barré. Eu falei: pai, ajuda ele, pai. Vou ajudar. Guillain-Barré, que é uma doença autoimune muito rara e que hoje vem muito frequente, né? Muito frequente. Que estranho, né? Que estranho. Mas se a gente fala o porquê, nossa, a gente vira motivo de... como se fosse um absurdo, né? Então ela acaba com a bainha de mielina, né? Os autoanticorpos atacam a bainha de mielina, vai perdendo força, músculo, movimento. 15 anos. Como é que trata a doença autoimune? Cuidando do intestino, altas dosagens de vitamina D, modulando a inflamação, cuidando das bases do desenvolvimento das doenças. Entende? Então, vocês entraram aqui para escutar sobre ansiedade e depressão. Mas, gente, olha quantas coisas nós podemos mudar na sua vida. Obesidade, diabetes, hipertensão, as doenças cardiovasculares.
O Dr. Ricardo Montanhês está aqui, é um grande obstetra, trabalha, é um obstetra funcional integrativo, é até um prazer vê-lo aqui. Ele sabe da importância da programação metabólica fetal. Mulheres, antes de engravidarem, procurem o doutor aqui, para que possa programar, a forma tem que estar boa para gerar um nenê. Porque eu vou lembrando das coisas. Ontem eu recebi, de um paciente meu, que a esposa engravidou, e não fez programação, aí me mandou um ultrassom para mim ver. Um nenê de 18 semanas, com agenesia renal, quer dizer, sem rins, uma hipoplasia pulmonar, quer dizer, os pulmões que praticamente não existem, todo inchado. Hoje ele me ligou que realmente o nenê parou de bater o coraçãozinho e induziu o parto. Outra coisa na programação metabólica fetal, vocês mulheres, jovens ou que têm as filhas que vão ter nenê, quanto autismo. Em 1970 era 1 para cada 10 mil nascidos. Em 2018, 1 a cada 36. A expectativa para a próxima década é 1 para 1. Cada criança nascida, cada 2 nascidas, uma tem e outra não tem autismo. Vocês têm noção disso? A alta intoxicação por metal pesado, principalmente alumínio nos cérebros dessas crianças. Baixas dosagens de vitamina D. Inflamação da mãe e do pai. Cara, vamos procurar mudar o nosso estilo de vida, tá? Então, gente, nós precisamos mudar o nosso pensamento. Eu a todos os dias atendo muitos pacientes, centenas não, todo dia não, mas atendo muitos pacientes do país e fora do país. E eu vejo sofrimento, tá? Eu espero que eu possa ter ajudado vocês de uma forma ou de outra. É importante, compartilhem esse vídeo, tá? Compartilhem esse vídeo com pessoas que vocês conheçam que possam estar sofrendo. Amigos, amigas. Eu falo de mulheres, mas homens também, é a mesma situação, tá? Não fogem disso. Então, vamos começar a mudar nosso estilo de vida. E estilo de vida começa por uma boa alimentação, tá? Estilo de vida começa com atividade física, saindo do sedentarismo, com bom sono. Uma hora eu vou fazer outras lives para ser mais específico em relação a um sono biológico, um sono reparador, que é muito importante, tá? Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, Eu sempre, quando me toca no coração de fazer uma live, porque eu sei o que eu vou falar vai ajudar muita gente, tá? Eu não vivo de likes. Entrou um cara, esse médico aí fica fazendo isso porque vive de like. Eu falei, não, eu não vivo de like, não. E eu coloquei lá, eu não vivo de like, meu amigo. Aqui a rede social serve para mim ajudar pessoas, fazer diferença na vida delas. E esse é meu Ikigai, meu propósito de vida. Então, eu espero que tenha ajudado todos vocês, tá bom? Um grande beijo no coração e eu vou fazer outras lives, Arrumar um tempinho sempre para me fazer uma live para poder ajudar. Grande beijo. Fique com Deus.